Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Nós vamos estar falando aqui um pouco sobre governança em TI. Tá? Bom, governança em TI, qual que é o conceito? Bom, deixa eu conseguir passar o slide aqui. Governança em TI. Bom, antes de entender governança em TI, nós vamos ver aqui o que é governança. Tá? Governança é um conjunto de responsabilidade, de práticas que são executadas, ou seja, exercidas pela diretoria ou pela gerência de uma empresa, tá? Uma diretoria ou gerência executiva, tá? Com uma finalidade, qual que é essa? Dar um norte, ou seja, prover uma direção estratégica para a empresa. Tá? Bom, o conceito de governança, ele é novo, né? Mas não é uma novidade, ou seja, as suas práticas já vêm sendo aplicadas no conceito relacionado ao empreendedorismo ou empreendimentos de forma geral. Tá? Então, assim, o termo, sim, pode ser novo, né, mas as práticas elas já vêm sendo aplicadas há tempo. Então, a gente entende que, por exemplo, governança, o processo de governança nas empresas, ele tem um objetivo, na verdade, assim, não diria um objetivo, mas a governança, no sentido geral, ela busca responder algumas questões básicas, né? Por exemplo, justamente para dar aquele norte, ou seja, prover uma direção estratégica. Tá? Verificando ali, por exemplo, se os recursos estão sendo usados de forma responsável. Então, essas questões a gente pode elencar como sendo: a empresa está fazendo as coisas certas, tá? Se está trabalhando de forma correta, se a gestão do recurso está sendo eficaz, se está trabalhando de forma eficiente, se os objetivos que são traçados estão sendo alcançados. Tá? Então, o processo de governar visa responder isso. Tá? Então, a governança dentro de um empreendimento tenta buscar essas respostas, trazer essas respostas. Né? Bom, existe também algumas áreas que podem contribuir para isso. Então, quais seriam essas áreas? Tá? Existem 3 áreas. Quais são as 3 principais áreas do conhecimento que pode contribuir diretamente para uma boa gestão, uma boa governança? Tá? Seria a parte de gestão, né? A área é o conhecimento, gestão, auditoria e de tecnologia da informação. Tá? A gente pode dizer que são os 3 pilares da governança. Bom, o pilar da gestão, ele estabelece um controle de gerência, tá? O nível, controle de gerencial, tá? Bem como ele ajuda ali na promoção, ou seja, alcançar os objetivos, promover uma forma de alcançar os objetivos do negócio. Então, trata de fato da parte de gestão. A auditoria, tá? Ela avalia, tá? No caso, o que está sendo estabelecido, ou seja, se aquilo está sendo adequado, se aquilo está sendo eficaz. Ou seja, avalia os controles que foram estabelecidos pela gestão, tá? Ou seja, pela gerência, pela diretoria. Então, a gestão estabelece um sistema de controlar, tá? Aquele formalismo interno, e a auditoria faz essa avaliação. Tá? Bom, e onde que entra a tecnologia da informação enquanto pilar? A tecnologia da informação, ela fornece um apoio, ou seja, um suporte, né? E capacita na execução de controles alguns níveis, do nível estratégico ao operacional. Ou seja, então eu tenho a tecnologia da informação dando suporte a diversos níveis, tá? Com relação ao empreendimento. Então, desde o nível estratégico ao nível operacional. Então, nesse contexto da relação de governança, a gente percebe então que a área de tecnologia da informação tem um papel muito importante. Tá? Bom, então, com relação à tecnologia da informação, a gente pode dizer que a governança de TI dentro do processo de governança de uma empresa. Então, se ela tem esse papel importante, que a gente viu ali que era fornecer apoio e capacitação na missão das empresas, tá? Ou seja, alcançar seus objetivos, tá? A gente pode então ver que o papel da TI ela passou a ser muito importante, porque ela vai abarcar quase todos os processos da empresa, tá? Desde gerencial ao operacional. Então, isso na prática representa o quê? Que praticamente todos os setores estão relacionados ou estão interligados com a TI, ou precisam de um serviço, da prestação de serviço de TI de forma interna. Né? Então, antigamente, os diretores, os executivos da empresa, eles podiam, por exemplo, delegar, inovar ou até evitar decisões relacionadas à TI. Tá? Já atualmente isso não é tão verdade. Por quê? Porque a TI tornou-se um setor muito importante, ou seja, existe uma dependência grande da TI, ou seja, a dependência dela tem sido crítica. Tá? Em um momento que a gente diz que a economia é baseada em conhecimento, então, onde armazenamos as informações, onde tratamos esses dados,
onde fazemos análises, tá? As inferências, aplica-se inteligência, etc. Então, tudo está relacionado à capacidade tecnológica da empresa. Então, os setores, ou até a empresa em si, é altamente dependente da tecnologia da informação. Tá bom, toda essa dependência causa um problema, né? Imagine que todos os problemas relacionados à área de TI, eles podem ser alcançados também com a questão do negócio. Ou seja, se o meu negócio está intimamente relacionado ou está intrinsecamente aplicado em um contexto de tecnologia, então os problemas da tecnologia podem afetar o meu negócio, tá? São exemplos de problemas, crimes que podem ocorrer, por exemplo, erros, entre outras coisas, como até a indisponibilização do sistema. Isso pode afetar tanto a imagem da empresa, quanto causar prejuízos, rompimento de contratos, entre outras coisas. Então, a dependência do setor de tecnologia, em um sentido muito avançado, permite com que os problemas de tecnologia também possam afetar a empresa. Então, problemas da área de tecnologia da informação afetando-a, afeta diretamente a empresa. Bom, o que tudo isso tem a ver com a governança da empresa em geral? Vou falar de governança em TI, com a governança da empresa, com a gestão, tá? Bom, como eu disse, a dependência que o negócio hoje, que a empresa tem do departamento de tecnologia, ou seja, da tecnologia de informação, faz com que todos os problemas que estão relacionados à governança, eles não possam ser resolvidos sem que eu considere a parte de gestão de TI também, tá? Ou seja, a governança empresarial deve, no caso aqui, dirigir e contribuir para o estabelecimento da governança em TI. Então, quer dizer que o negócio da empresa, né, tá? Ela está relacionada com a TI, com sua TI. Então, eu tenho que traçar diretrizes para o meu negócio de modo que eu tenho que incluir, tá? Ou seja, dirigir isso pensando também nessa governança em TI, porque ela vai permitir que eu consiga trazer resultados eficientes para a minha gestão. Por exemplo, como otimização de processos, mensuração de qualquer tipo de informação que seja pertinente para a evolução de alguma outra necessidade da empresa, tá? Bom, então a gente pode entender aqui que a governança em TI, ela tem seus objetivos, ou seja, ela tem um foco específico, tá? Então a gente pode separar isso, dividir essa questão de governança em etapas, em fases, por exemplo, ou nesses pilares, tá? A governança em TI, ela está focada ali no alinhamento da parte de tecnologia com os objetivos do negócio, ou seja, fazer com que eles estejam alinhados, eles sigam a mesma direção, tá? Até porque o negócio na era do conhecimento, na era da informação, não funciona praticamente sem a tecnologia da informação, tá? Então isso também remete, ou seja, em como trabalhar com recursos de TI, ou seja, como utiliza esses recursos, porque como sendo uma área vital para a empresa, ela vai consumir recursos, ela necessita de investimento, tá? E como outra unidade, ela pode ter problemas, então tem que também fazer gerenciamento dos riscos, tá? Com relação à tecnologia da informação. Bom, além do que, ela traz valor agregado, porque o core do negócio hoje ele passa pela TI, em todas as suas fases praticamente, né? Bom, a governança empresarial está relacionado diretamente, ou seja, a gente pode se focar que ela é a parte do planejamento estratégico, né? Ou seja, alinhamento ali do que a empresa tem enquanto objetivo, ou seja, a gestão de sistemas também, financeiros, contábeis, quais as operações da empresa, quais os processos, setores, controles internos, tá? Então, a gente tem essa visão aqui do que abrange a governança, né? As dimensões da governança. Então, ela pode ser no foco empresarial, no foco em TI, e também pode ser no foco corporativo. O foco corporativo ele é mais holístico, então ele é mais abrangente, né? Então, a gente pode dizer que está relacionado à saúde financeira da empresa, alguma estratégia, né? A gestão dos riscos, gestão de eventos críticos, confiabilidade dos recursos financeiros, né? Então, a gente pode olhar ali nos círculos, como se fosse um diagrama de Venn. Tem uma interdependência, tá, entre as governanças com relação à governança empresarial, tá, por estar inserida naquele contexto. E a governança corporativa, tá,
eu tenho aquele alinhamento de objetivos com a governança de TI. Então, em suma, governança em TI, por exemplo, ela faz parte, tá? Ou seja, quem é responsável por ela responde à diretoria e às gerências executivas, né? Porque ela é parte integrante da governança empresarial. Tá? Ou seja, como a gente pode olhar ali no gráfico, na figura, né? Ela está inserida naquele contexto. Tá? Então ela consiste de liderança, estrutura, processos organizacionais que vão assegurar com que o setor de tecnologia possa apoiar e ampliar as estratégias da empresa. Beleza? Bom, e enquanto no sentido de governança, o que eu posso fazer para aplicar isso? Né? Bom, existem algumas ferramentas, né? Existem diversas ferramentas aqui, por exemplo, a gente pode citar o COBIT, o White, tá? Só falando brevemente aqui, porque nós vamos ver mais sobre esses temas. O White e o COBIT representam uma parte pequena do que a gente pode dizer da governança, tá? Pode-se incluir então nesse conceito que, no contexto geral de governança, são boas práticas como o guia do PMBOK, várias normas ISO, ou seja, família de normas ISO que são de gerenciamento de TI, por exemplo, a ISO 20000, a ISO 27000, que é gerenciamento de segurança da informação, tá? E conjuntos de boas práticas de gerenciamento de serviços de telecomunicações, entre outros, né? Aí pode haver também ferramentas menos conhecidas, ferramentas talvez internas, ou, por exemplo, uma até regional, uma coisa assim, tá? Bom, só para falar do que nós vamos ver essas duas ferramentas, né? O que é o COBIT? O COBIT é um guia foi elaborado, né, pelo Information System Audit and Control Association, né? Ou seja, um roteiro ali, um guia que foi estruturado em modo de um framework, tá? Assim como o Scrum, o framework, nós temos a estruturação do COBIT, né, que é orientada a processos, né? Então aqui eles são apresentados objetivos de controle que serão aplicados ou que devem ser aplicados desde o planejamento do controle de TI até a sua avaliação. Então, o planejamento, entre outros passos, e a sua avaliação. Então, ou seja, tem uma mensuração nesse processo. Tá? Com que objetivo? O objetivo de ajudar no gerenciamento de TI e maximizar o retorno sobre os investimentos. Né? Tá? Por quê? Porque o departamento de TI hoje é essencial. Já nós temos um conjunto de boas práticas também, conhecida como ITIL, né? Que foi elaborado pelo OGC, tá? Ou seja, foi criado pela Secretaria de Comércio do governo inglês, né? E tinha como um objetivo, ou seja, o foco principal era a descrição dos processos, ou seja, era descrever, tá? Ela é mais relacionada a TI, então ele é um pouco mais detalhista. O COBIT é um pouco mais, de uma forma mais genérica com relação aos processos. Já no ITIL tem aqui a descrição dos processos necessários. Quais são os processos necessários para se gerenciar uma infraestrutura de tecnologia de informação de modo eficiente, né? Com um objetivo, obviamente, de garantir aqueles níveis de serviço que foram acordados, né, entre partes, que seriam os clientes, tá? Tanto interno quanto externo, que seriam clientes externos, pode ser os consumidores como fornecedores, os próprios clientes, e os internos são os departamentos que consomem os serviços de tecnologia da informação. Bom, essa é a introdução que eu queria passar para vocês, então eu agradeço.